Fala, torcedor rubro-negro, bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. Hoje falamos de um dia de sentimentos mistos para o Furacão. O clube lamentou profundamente sobre a tragédia que ocorreu recente e, em paralelo, dentro de campo, 2 jogadores se destacaram, então fica até o final para não perder nada. Agora a gente chega com uma notícia quente, direto dos bastidores da Série B do Campeonato Brasileiro. E o assunto da vez é cheio de emoção, de esperança e também de cobranças para o torcedor rubro-negro. Tem brilho individual, tem marca histórica e, claro, tem aquele toque de realidade que não dá para ignorar. Então fica comigo até o final, porque cada detalhe dessa história pode fazer você olhar para o futuro do Furacão com outros olhos. Vamos começar falando dele, Renan Peixoto, o nome que vem se tornando cada vez mais familiar e cada vez mais necessário nas escalações do Atlético Paranaense. Em uma noite difícil para o time, Renan brilhou novamente. E o mais curioso é que a história se repetiu, quase como um déjà-vu. Mais uma vez, saindo do banco de reservas, o jovem atacante deixou a sua marca, anotando um gol na derrota por 2-1 para o Novo Horizontino, fora de casa, na última quinta-feira. Esse já é o 3º gol de Renan Peixoto nesta edição da Série B. E detalhe, os 3 gols aconteceram em situações muito parecidas. Ele sempre entrou no segundo tempo, sempre na vaga de Allan Kardec e sempre balançou as redes, mostrando um faro de gol que não pode mais ser ignorado pela comissão técnica. Primeiro foi contra o Paysandu, na estreia. Depois contra o CRB, quando mais uma vez saiu do banco para decidir. E agora, diante do Novo Horizontino, Renan voltou a mostrar que mesmo com pouco tempo em campo, ele sabe ser decisivo. Com esse desempenho, Renan Peixoto se torna de forma incontestável o artilheiro do Atlético Paranaense na Série B, superando jogadores mais experientes e consolidados do elenco. Na classificação geral dos artilheiros da competição, ele só está atrás de Pedro Rocha, atacante do Remo, que lidera com 4 gols anotados até aqui. Já olhando para toda a temporada, incluindo outras competições, o atacante Luiz Fernando ainda é o maior goleador do Furacão, com 9 gols marcados. Logo depois aparecem Allan Kardec e Lucas Diório, ambos com 4 gols. Lembrando que Diório, recentemente, deixou o elenco rubro-negro. Ou seja, Renan Peixoto, mesmo com poucos minutos em campo, já começa a entrar nas principais listas de destaque da equipe no ano. Isso, claro, reforça a discussão que vem tomando conta das arquibancadas e redes sociais. Será que não está mais do que na hora de Renan ganhar uma vaga entre os titulares? E enquanto Renan escrevia mais um capítulo da sua trajetória ascendente, outra história especial acontecia na mesma noite, a de Bruno Zapelli. O jovem meia argentino alcançou uma marca simbólica e extremamente importante na carreira: 100 jogos com a camisa do Atlético Paranaense. É isso mesmo. Em meio a tantas idas e vindas do elenco, há tantos nomes que passam e não deixam saudades, Zapelli conseguiu alcançar a centena de partidas defendendo o Furacão, uma marca que poucos atletas atingem e que mostra o nível de confiança que o clube tem depositado em seu futebol. Os números dele também merecem destaque. Em 100 jogos pelo clube, Zapelli somou 45 vitórias, 25 empates e 30 derrotas. Além disso, participou diretamente de 25 gols, sendo 8 marcados por ele próprio e 17 assistências para os companheiros. É um currículo interessante, principalmente se a gente considerar que Zapelli tem apenas 22 anos. Mas, e aqui vem a cobrança da torcida, ainda falta algo. Os atleticanos querem ver mais regularidade, mais imposição técnica, mais protagonismo em jogos grandes.
Zapelli, que tem potencial para ser um maestro do meio-campo, ainda oscila em momentos cruciais, e o torcedor, que sabe reconhecer o talento, também sabe cobrar quando vê que é possível entregar mais. A verdade é que, mesmo com o brilho individual de Renan Peixoto e a marca expressiva de Bruno Zapelli, o momento coletivo do Atlético Paranaense é de alerta. A derrota para o Novo Horizontino acendeu uma luz amarela na caminhada do Furacão na Série B. O time ainda liderava a competição ao final do jogo, mas como foi a primeira partida da rodada, a tendência é de que a equipe perca posições importantes ao longo dos próximos dias. O sonho do acesso à elite do futebol brasileiro, claro, continua vivo, mas está cada vez mais claro que a trajetória não será fácil e que o time precisa urgentemente reencontrar o caminho das vitórias para não deixar escapar o objetivo principal do ano. Renan Peixoto surge como uma grata surpresa no meio desse momento de turbulência. Um atacante jovem, com fome de bola, faro de gol e, acima de tudo, muita entrega. Qualidade que, em meio a um time ainda buscando o equilíbrio, faz toda a diferença. Já Zapelli, com seus 100 jogos e seu futebol refinado, precisa agora assumir um novo papel. Não apenas como mais um entre os 11 titulares, mas como protagonista, como referência técnica, como o jogador que chama a responsabilidade quando o time precisa. A camisa 10, ou qualquer número que pese no meio-campo, precisa ter um dono. E talvez, só talvez, esse dono precise despertar de vez. E agora eu quero saber de você, torcedor. Você acha que o Renan Peixoto já merece ser titular absoluto do Furacão? E o Zapelli? Tá na hora de dar aquele salto de qualidade e assumir o time de vez? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque ela é muito importante para a gente construir juntos essa corrente de apoio e também de cobrança por um Atlético cada vez mais forte. Não esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal, porque aqui a gente vive o Furacão de verdade, de perto e com o coração batendo junto em cada história. Em paralelo às decisões esportivas que movimentam a temporada, o Atlético Paranaense foi surpreendido por uma notícia que trouxe profunda tristeza a todos que fazem parte da história e da comunidade do clube. Em meio a vitórias e derrotas que naturalmente marcam o calendário futebolístico, às vezes, a vida nos lembra que existem acontecimentos que transcendem qualquer competição ou rivalidade. E desta vez, a perda foi sentida de forma especialmente dolorosa. O clube divulgou uma nota oficial de pesar para comunicar o falecimento de Thiago Zirrick, filho do ex-presidente atleticano Hussein Zirrick, que esteve à frente do Atlético Paranaense durante os anos de 1994 e 1995, um período que, embora desafiador, também foi marcado pela construção de bases sólidas para o futuro do Furacão. Hussein, lembrado com respeito por sua gestão firme e apaixonada, agora enfrentava uma dor que nenhuma experiência ou cargo poderia amenizar: a perda de um filho. Thiago Zirrick, com apenas 38 anos de idade, perdeu a vida tragicamente em um acidente automobilístico na manhã da última quarta-feira, 23 de abril. O acidente aconteceu na rodovia 418, no trecho que liga a região metropolitana a Curitiba, uma das principais vias de acesso entre bairros e cidades próximas. De acordo com informações confirmadas pela concessionária Via Araucária, responsável pela administração da rodovia, Thiago tentava realizar uma ultrapassagem quando colidiu frontalmente com um caminhão que vinha no sentido oposto. O impacto da colisão foi devastador. A violência do choque foi tão intensa que o veículo em que Thiago estava ficou completamente destruído, tornando qualquer tentativa de resgate inviável. Infelizmente, ele veio a óbito ainda no local, antes mesmo que qualquer socorro pudesse ser prestado. A notícia abalou não apenas o ambiente esportivo,
mas também a comunidade empresarial de Curitiba, especialmente em Santa Felicidade, bairro tradicionalmente conhecido por sua forte presença italiana e pelo polo gastronômico vibrante. Tiago Zrick era um rosto conhecido na região, sendo o fundador do Benedetto Vinho e Bar, estabelecimento que logo conquistou o carinho de muitos clientes pela proposta acolhedora, pela qualidade dos produtos e pela atmosfera única que criava. Em respeito ao luto de sua família e aos amigos, o Benedetto anunciou em suas redes sociais um fechamento temporário, permitindo que todos pudessem prestar suas homenagens e viver o período de dor com a dignidade que o momento exigia. Além de sua trajetória como empreendedor, Tiago também era conhecido pela sua gentileza, pelo sorriso fácil e pela capacidade de reunir pessoas em torno de boas conversas e bons momentos. Era uma figura que representava, em muitos aspectos, os valores de hospitalidade e união que marcam a essência de Santa Felicidade. Tiago era casado com Agathe Bertoli, que agora enfrenta uma dor imensurável ao lado dos demais familiares e amigos. Em momentos como este, faltam palavras para expressar o vazio que a partida de alguém tão jovem e cheio de vida deixa para trás. O Atlético Paranaense, em gesto de respeito e solidariedade, divulgou uma nota oficial expressando suas mais sinceras condolências à família Zrick. Na nota, o clube desejou que Deus conforte os corações dos familiares e amigos, reconhecendo que momentos de tamanha perda exigem uma força que muitas vezes só a fé e a união são capazes de proporcionar. O velório de Tiago foi realizado na capela do cemitério paroquial de Santa Felicidade, local escolhido por sua ligação afetiva com a região e pela proximidade com familiares e amigos. Foi uma cerimônia marcada pela emoção, pelas homenagens sinceras e pelas memórias compartilhadas. Amigos, conhecidos, figuras públicas e membros da comunidade compareceram para prestar suas últimas despedidas, em um ambiente onde o silêncio e as lágrimas falavam mais alto do que qualquer palavra. No dia seguinte, quinta-feira, aconteceu o sepultamento, também no cemitério de Santa Felicidade. O cortejo foi acompanhado por familiares, amigos e admiradores de Tiago, que, entre gestos de carinho e reverência, buscaram transmitir à família um pouco de conforto em meio à imensidão da dor. A morte de Tiago Zrick não é apenas uma perda para seus entes queridos, mas para todos que acreditam na importância dos laços comunitários, da amizade genuína e da construção de sonhos. Seu legado, embora interrompido de forma tão precoce, permanece vivo nas vidas que tocou, nas memórias que deixou e nos sorrisos que de alguma forma ainda inspira. Em meio à correria do cotidiano, tragédias como essa nos convidam a refletir sobre a preciosidade da vida, sobre o valor dos momentos compartilhados e sobre a importância de estarmos presentes, verdadeiramente presentes, na vida daqueles que amamos. Elas nos lembram que, mais do que títulos e conquistas, são os gestos de humanidade e solidariedade que definem quem somos. Que Tiago Zrick seja lembrado, não apenas por seu papel como empresário e filho de uma figura importante na história do Atlético, mas principalmente pela alegria que espalhou, pela generosidade com que viveu e pelo amor que deixou como marca indelével na vida daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo. E que o esporte que tantas vezes nos ensina sobre superação, paixão e coletividade seja também um espaço permanente de respeito, solidariedade e compaixão. Que possamos sempre lembrar que, antes de torcedores, somos humanos, e que as histórias que realmente valem a pena ser contadas são aquelas que celebram a vida, a empatia e a esperança. Em nome de toda a comunidade atleticana e de todos os que valorizam o verdadeiro espírito do esporte, fica aqui a homenagem a Tiago Zrick. Que ele descanse em paz
e que sua memória seja eternamente iluminada pelo carinho e pela gratidão de todos aqueles que tiveram a sorte de cruzar seu caminho. E ai, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso furacão.